Olá, gente! Ai, meu Deus, eu já tava tão agoniada, como diz o povo da minha terra. Tava aflita, com saudade, gente, daqui do canal, pensando, meu Deus, quando é que eu vou voltar? Gente, olha, a minha vida, nossa, meu pai do céu, é gente, dava um filme, sabe? Não dava uma novela, porque tem muitas coisas só para um filme, não dava para contar tudo, para passar tudo em um filme. Tem que ser uma novela com vários capítulos, uma série, não sei, gente. Mas olha só, a minha vida esses dias não tem sido fácil. Eu sempre postava no aqui nas publicações aqui do YouTube, sempre falando, gente, hoje não vai ter vídeo porque eu estou muito doente. E realmente, gente, eu fiquei muito, muito doente. Nossa, parece uma coisa. Olha, eu vou contar pra vocês e vocês dizem aqui nos comentários o que é que vocês acham, né? O que é que vocês acham sobre isso. Porque assim, gente, eu estive muito doente mesmo. Primeiro, eu comecei a sentir uma dor muito chata, é, abaixo do peito, assim, por baixo, indo pra costela. Muito chata, e eu ia no hospital, fazia exame e nada, nada, gente, não dava nada. Os médicos sempre passavam remédio pra dor. E teve um dia, gente, que cheguei do trabalho normal, como todos os dias, cheguei do trabalho normal, e eu deitei na minha cama e comecei a olhar o meu telemóvel, meu celular, como diz, né? Porque aqui em Portugal, gente, celular se falar telemóvel, aí eu fico sempre misturando as palavras, né? Então comecei a olhar o celular. E do nada, gente, meu olho coçando. Meu olho coçando, coçando, coçando. E eu, rapaz, eu vou no banheiro lavar os olhos. Fui no banheiro, gente. Quando eu olhei no espelho, gente, parecia que eu tinha levado um murro no olho. O olho direito. Gente, tava inchado. Muito inchado. Realmente parecia que eu tinha levado um murro. Eu fiquei assim sem acreditar. Eu comecei a gritar, chamar minha mãe, chamar minhas irmãs. E minhas irmãs e minha mãe, quando viu aquilo, ficou o quê? Sabe, corre no hospital, vai no hospital, o que é isso? Eu nunca tive isso. Nunca. Chegando no hospital, o médico ele me falou: olha, isso é uma reação alérgica, tal e tal. Aí eu falei: doutor, reação alérgica a quê? Porque aqui onde eu moro, aqui em Portugal, onde eu vivo, na primavera tem muito pólen. Nas árvores começa a cair aquelas florzinhas, né? E aquilo realmente causa muita alergia nas pessoas. Mas, gente, eu tô há 7 anos aqui e eu nunca tive isso, nunca. Então, pode ter sido disso, não é? O médico falou, ok, você nunca teve, mas pode ter acontecido, você teve uma reação, sua imunidade deve estar baixa. Ok, tá certo, ele passou remédio, passou soro pra colocar no olho, passou umas gotas pra colocar no olho, uns remédios de reação alérgica. Gente, tomei todos os remédios. Ok, o olho melhorou. Aí do nada, gente, eu comecei a sentir a dor novamente na costela, abaixo do peito, indo pra costela. Fui no hospital. Chegando lá, o médico ele fez um raio-x e quando saiu o resultado, ele viu que eu tava com o meu pulmão direito, do lado direito, manchado. E ele falou, olha, isso... Ele falou lá outro nomezinho do que poderia ser, não é? Tipo inflamação pulmonar, só que era tipo início, como se fosse início de pneumonia. Aí ele passou os remédios e falou, tome cuidado. E me deu um atestado, né? A baixa, que a gente chama aqui em Portugal, baixa médica. E eu fiquei 7 dias sem ir pro trabalho. 7 dias sem trabalhar. Porque ele disse que eu tinha que tomar cuidado e tal. Aí tá certo. Fiquei, me recuperei, voltei pro trabalho. Depois eu começo a sentir novamente
a dor abaixo do peito, indo pras costelas. Eu, fogo, pá. Como, como dizem aqui, fogo, pá. Gente, eu voltei pro hospital. E o que era dessa vez? A pneumonia. Ou seja, na verdade, gente, eu tô mentindo pra vocês. Tô mentindo. Na verdade, quando eu tive o início de pneumonia, eu desobedeci o médico. Eu não passei o tempo certo em casa, não é? Com o atestado que eu tive, a baixa médica. Eu não passei o tempo que ele mandou ficar em casa. Eu melhorei e disse, gente, eu vou voltar pro trabalho. E voltei pro trabalho, ou seja, eu desobedeci. Aí depois voltou a veio de vez, mas dessa vez foi a pneumonia. Então, gente, dessa vez eu segui certinho as orientações do médica. Eu fiquei o tempo da baixa médica em casa, tomando antibiótico, medicação, muito remédio. Então, até postei aqui, postei nos stories do Instagram, e postei aqui também no YouTube. Não é? Eu printei, postei aqui, mostrei pra vocês muito remédio. Muitos antibióticos, muitos remédios, ok. Aí tá certo, né? Passei muito tempo em casa, me recuperando mesmo, porque dessa vez eu tomei vergonha na cara e não desobedeci o médico. E fiquei e fui melhorando e melhorei, graças a Deus. Então, foi muita correria, gente, muita correria. Eu também, eu e minha família, a gente se mudou. E, gente, somos sozinhas aqui, tivemos alguma ajuda. E muito complicada a mudança, gente, muito complicado mesmo, muito chato. E então, isso tomou todo o meu tempo. Então, eu tive que resolver muitas coisas. Minhas irmãs, como eu tô aqui há mais tempo do que elas não sabiam resolver muita coisa. Então, eu precisei ajudar elas a resolver né, a questão da luz, água, mudança, cancelamento, transferência para casa nova, muita coisa, muita burocracia. E isso tava tomando meu tempo, tava me deixando muito atordoada, muito aflita mesmo. Então, isso tava me deixando muito mal psicologicamente. Toda essa confusão, do estresse, coisas para resolver. Então isso também me impossibilitou, me privou de voltar aqui para vocês, não é? Teve até a questão, gente, também porque aqui na minha cidade, né, aqui em Portugal, na minha cidade, tem uma festa todo ano, né, que eles fazem, chamada Feira Medieval. A Feira Medieval é tipo uma volta no tempo medieval, não é? Nos anos medievais, que todas as pessoas se vestem, não é, com roupa medieval. Eu até postei no Instagram. Quem não me segue, corre lá, eu vou deixar aqui, tá bom? Fanny K 400. Como teve essa questão da Feira Medieval, todo ano tem uma votação para rainha medieval. Então, os alunos da escola, né, do primeiro ano do ensino médio, participam para competir. E a filha de uma amiga minha que trabalha comigo estava competindo. E a gente queria muito que ela ganhasse, gente, muito. E ela ganhou, gente. Nossa, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada a todos que votaram, a todos que foram lá, colocaram o coraçãozinho. Era só pra dar um like, gente, na foto dela. Porque quanto mais likes ela tivesse, ela ganhava, não é? E foi o que aconteceu, gente. Ela ganhou, ela foi a rainha desse ano. Então fica a parte 2 desse vídeo, porque eu vou contar a história dela. Ela pediu pra eu contar a história dela e eu vou contar pra vocês por que ela mereceu ganhar, por que ela merecia ganhar isso, por que eu pedi tanto, por que eu compartilhei tanto, porque ela realmente merecia, gente, merecia. E mais uma, eu falei pra vocês que eu ia falar, não é? Uma coisa, ia contar o que eu tô achando, por que eu fiquei assim doente do nada, meu olho do nada inchou, o começo de pneumonia, aí depois da pneumonia, gente, eu passei um mês todo doente. Como eu falei pra vocês, eu estou trabalhando, não é, numa escola. E assim, gente, tem pessoas que são muito ruins, pessoas que são más, que não querem, que têm inveja dos outros, que não querem ver
o bem dos outros, não é? E tem uma pessoa que trabalha lá, uma colega minha que trabalha lá, que ela, gente, ela tem um olhar maléfico, sabe? Eu não gosto nem de olhar pra ela, não gosto. Eu tô usando essa pulseirinha aqui, tá vendo? Essa pulseirinha, que é a pulseirinha dos 7 nós, não é? Que é contra a inveja, mal olhado. E ela viu eu com essa pulseira. Ela viu minha pulseira. E ela falou: Olha, a Fanny com a pulseira da inveja. Eu olhei assim pra ela e falei: Sim, como você sabe que é da inveja? Porque ela é uma pessoa mais velha, não é? Tipo assim, e ela falou assim pra mim: Ah, eu vejo no Facebook. Aí eu, tá certo. Subi pro meu setor e fui fazer a faxina lá. Gente, minha pulseira, esse nozinho aqui, vocês estão vendo que eu dei vários nós na pulseira. Porque eu realmente fiquei com aquela coisa. Mas esse nozinho aqui de dentro, gente, ele desatou todo. Minha pulseira nova. Nova, nova, nova. Eu fiz o estoque dela, tá? Fiz o estoque dessa pulseira aqui. Tá aqui em casa, fiz o estoque dela. Minha pulseira nova. O nó desatou todo, do nada. Depois que ela falou isso, que eu subi, o nó desatou todo e a pulseira ficou assim, pra cair. Pra cair. Nessa hora eu chamei minha colega, corre aqui. Corre, 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 corre. Olha só isso. Ela também usa. Minhas colegas usam no meu setor. Elas ficaram chocadas. Porque elas viram a hora que ela falou aquilo. Não é? Então, gente, sempre que ela olha pra mim, eu sinto uma energia muito pesada. Eu sinto uma vibe muito negativa, uma coisa muito... Não sei, gente, eu não sei explicar. Eu só sei que eu não sinto uma coisa boa. Quando ela olha pra mim, quando ela, sabe, eu sinto muita inveja. Então eu comecei a usar essa pulseira. Depois disso, né, gente? Tem muita gente que não acredita, não é? Deus é mais poderoso, com certeza. E sempre que eu saio de casa, eu peço proteção a Deus, eu peço ajuda, peço livramento. E quando eu tô lá também e vejo ela, eu sempre converso com Deus. E não é, ok, não é uma pulseira, isso aqui é um amuleto, não é? Isso aqui não é não é Deus, isso aqui não vai trazer uma proteção, mas sabe, aquela coisa, depois que ela falou aquilo, gente, e minha pulseira começou a cair, eu fiquei parva. Eu fiquei chocada, chocada. Eu fiquei assim, incrédula. Mas foi bem, sabe, foi uma coisa que eu já senti uma energia negativa dela, eu já senti uma coisa ruim. E depois que isso aconteceu, nossa, eu fiquei pior ainda. E depois, quem conhece ela há mais tempo sabe, eu não conheço. Porque assim, gente, eu não sou de procurar saber da vida de ninguém. Eu sou muito reservada, sou muito na minha. Eu moro numa cidade pequena, mas eu não sei da vida de ninguém. De ninguém. Mas minhas colegas conhecem há mais tempo ela, né? E disse que ela tem contato, não é? Com bruxaria, não é? Então, meus sentimentos não estão errados. As minhas colegas também não sentem uma coisa boa da parte dela, não gostam dela, não é? Também usa a pulseira, tem aquele movimento, aquela coisa, aquela energia sempre positiva, que nada de mal vai acontecer. E eu também, gente, sabe? Deus, ele sempre esteve comigo, sempre me protegeu. Eu sinto que nada de mal vai me acontecer. Ninguém é capaz de fazer mal a mim nem pra minha família, porque eu tenho um Deus, gente, na minha vida que sempre me protegeu, sempre me apoia, não é? Então, eu tô tranquila em relação a isso, mas eu tinha que contar essa história pra vocês, gente, porque uma loucura, olha, a minha vida, esses dias, nossa, por isso que eu fiquei muito sumida no canal. Eu espero que vocês me entendam, mas eu não quero, gente, parar. Eu recebo muitas mensagens de vocês, muita mensagem falando: Fanny, que saudade, Fanny volta, Fanny, você sumiu.
eu estou de volta, tá? Eu não vou parar no meu canal. Você sabe muito bem que eu sempre gostei, que eu sempre fui apaixonada em interpretar, contar histórias pra vocês. E é tudo isso que já tava acontecendo na minha vida, gente. Tudo isso tava me deixando muito perturbada, sabe? Muito mal psicologicamente. Então, eu resolvi dar uma pausa pra descansar, pra resolver tudo que eu tinha pra resolver. Já está tudo resolvido. A minha mudança ainda temos aqui umas coisas pra organizar, né? Porque, por amor de Deus, ninguém merece, ninguém é de ferro. Mas é isso, gente. Tô muito feliz mesmo. Espero que vocês me entendam, tá? Peço desculpas por esse sumiço de repente, mas estou aqui de volta. Olha meu cabelinho, gente, minhas trancinhas já estão até já quase se desfazendo. Desfazendo quase não, né? Estão se desfazendo assim, não é? Porque eu fiz ela quinta-feira, é uma trança que não dura muito. Fiz quinta-feira, hoje é o quê? Quinta-feira passada. E esse modelo é um modelo que não dura. A transista já tinha me avisado, não dura muito. Só que desde quinta-feira, minha gente, tô com a trança e com pena de desfazer. Mas eu tenho que desfazer hoje, gente. Eu tenho que desfazer. Eu vou começar a desfazer ela hoje, não é? É muita coisa pra fazer, gente. Muita coisa, tá? Mas fica a parte 2, a história da filha da minha amiga, tá? Que eu vou contar pra vocês. Tudo direitinho, tudo certinho pra vocês, tá bom? Gente, um beijão pra vocês, um beijão. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isso, tá? Se vocês também usam algum amuleto, não é? Se vocês acreditam nisso, deixa aqui embaixo, tá bom? Pra gente interagir. E é isso, meus amores. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.